Começa aqui a leitura das atas do ano de 1930 da Igreja Batista em Muqui, hoje conhecida como Primeira Igreja Batista em Muqui, e mais precisamente, lá no ano de 1930, Igreja Batista em Muqui ou do Muqui. Estarei lendo as atas número 86 até a número 97. Ata número 86 da sessão regular da Igreja Batista do Muqui, que teve lugar em sua sala de culto às 12 horas do dia 11 de janeiro de 1930. Serviu de moderador o irmão Rafael Sardenberg, o qual declarou aberta a sessão com o cântico do hino 3 e uma oração e a leitura em 1 João 3. Em seguida, o secretário fez a leitura da ata anterior, que foi aprovada e aceita. Depois, o irmão tesoureiro apresentou seu relatório, contribuição do mês, R$ 197.500, que foi aprovado. Em seguida, uniram-se por carta a esta igreja os seguintes irmãos: Marinho Luiz Pereira, Palmira Pereira de Oliveira e Ladislau Vicente Neves, Maria Paz Sardinha, e apresentou-se para a profissão de fé Adelino Valentino Silva e o irmão Letes Anacleto apresentou-se à igreja para que peça a sua carta admissória da igreja de Mimoso para esta. Em seguida foi excluído o senhor Abílio José da Silva por não andar de conformidade com o evangelho. Foi proposto por Higino Dutra e apoiada por Júlio Ribeiro, que tire do dinheiro da construção para saldar o déficit com o pastor. Foi nomeada uma comissão para conversar com o irmão Manuel Lima, a fim dele cooperar com a igreja. E foi proposto que o secretário correspondente escreva umas linhas aos membros da igreja que não estão cooperando com ela, a fim deles se prontificarem em cooperar já de pronto. E não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão. Moderador Rafael Sardenberg, primeiro secretário Pedro José de Faria. Ata número 87 da sessão regular da Igreja Batista do Muqui, que teve lugar em sua sala de culto às 12 horas do dia 8 de fevereiro de 1930, em que serviu de moderador o irmão pastor Vitorino Moreira, que deu começo à sessão com hino e oração e a leitura em 1 João 3 e uma explicação da mesma. Depois o secretário fez a leitura da ata anterior, que foi aprovada. Em seguida, a comissão que foi ter com o irmão Lima trouxe o seu relatório, que satisfez a igreja. Apresentaram para a profissão de fé Ambrosina Mamedes, com 15 anos de idade, solteira, brasileira e não sabe ler, e Silvio Isaías da Silva, com 24 anos de idade, casado, brasileiro e não sabe ler, e foram aceitos. Foi proposto e apoiado que se gaste meia hora no estudo da escola dominical. E quanto ao pastor, ficou para que ele continue com seu trabalho quanto lhe for possível. E a igreja
fazendo as despesas da sua viagem, até que se tome outra medida. O tesoureiro apresentou seu relatório do mês de R$ 266.700. Falou-se da carta admissória da irmã Gorgônia Gomes, da Igreja de Mimoso, que foi aprovada. E não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão. Moderador, pastor Vitorino Moreira. Secretário, Pedro José de Faria. Ata número 88 da sessão regular da Igreja Batista do Muqui, que teve lugar em sua sala de culto às 12 horas do dia 8 de março de 1930, em que serviu de moderador o pastor Vitorino Moreira, que declarou aberta a sessão com o cântico do hino 171, oração e a leitura da palavra de Deus em Marcos 3, de 31 a 35. Em continuação, o secretário fez a leitura da ata anterior, que foi aprovada, e apresentou-se, dando a sua profissão de fé, o irmão Jocelino Claudina da Silva, com 23 anos de idade. Isso, a irmã Jocelina Claudina da Silva, com 23 anos de idade, casada, brasileira e sabe ler. E Malvina Francisca da Silva, com 20 anos de idade e não sabe ler. E Luzia Francisca da Silva, com 19 anos e não sabe ler. Brasileira. Alfa Fernandes da Silva, com 12 anos e não sabe ler. Angelina, com 14 anos, não sabe ler. E foram todas aceitas, exceto Malvina Francisca da Silva. Apresentaram-se por carta admissória Olímpio José Dias, Maria Oliveira, Filomena Barbosa, que também foram aceitos. E concedeu carta admissória a irmã Maria Cardoso da Silva para unir-se à igreja em Ricardo de Albuquerque. A seu pedido, o tesoureiro fez a leitura das contribuições, que foi o seguinte: R$ 242.200, que foi aceito. E o relatório da construção, R$ 173.900, que também foi aceito. Também foi concedida carta admissória a José de Paulo Silva, a fazer parte da Igreja Batista em Ricardo de Albuquerque. Depois foi proposto e apoiado que o irmão Pedro José fale na igreja sobre missões nacionais. E não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão. Moderador, pastor Vitorino Moreira. Secretário, Pedro José de Faria. Ata número 89 da sessão regular da Igreja Batista do Muqui, que teve lugar em sua sala de culto às 12 horas do dia 12 de abril de 1930, em que serviu de moderador o pastor Vitorino Moreira, que declarou aberta a sessão com hino e oração e a leitura em Lucas 9, 57 a 72 e uma explicação da mesma. Em seguida, o secretário fez a leitura da ata anterior, que foi aprovada, e em seguida foi proposto e apoiado que seja excluído o senhor Antônio Francisco por não andar de conformidade com o Evangelho. E as irmãs de Formoso propuseram a mudança da congregação para Palmital, o que foi aceito. E os membros da diretoria foi o seguinte: superintendente Orcedes, não sei o que está escrito aqui, Orcedes Ignácio, Altivo Isaías da Silva, secretário, Abelardo Fernando da Silva, procurador.
Depois o tesoureiro apresentou o relatório, que foi o seguinte: contribuição do mês, R$ 269.900, e o de construção, R$ 185.700, e foram aceitos. E foi proposto que se escrevam umas cartas aos irmãos residindo em outros locais, né? Que as igrejas desses locais peçam carta admissória. E não tendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com oração por Rafael Sardenberg. Secretário Pedro José de Faria, moderador pastor Vitorino Moreira. Ata número 90 da sessão regular da Igreja Batista do Muqui, que teve lugar em sua sala de culto às 12 horas do dia 10 de maio de 1930, em que serviu de moderador o pastor Vitorino Moreira, que declarou aberta a sessão com o hino, oração e a leitura de Salmo 49. Depois o secretário fez a leitura da ata anterior, que foi aprovada, e apresentou-se para a profissão de fé a irmã Florinda Pereira, com 31 anos de idade, solteira e não sabe ler, e Luzia Benedita da Silva, com 17 anos de idade, solteira, não sabe ler, e foram ambas aceitas. E também foi aceito, por carta, vindo da Igreja do Córrego do Ouro, os irmãos José Neves, filho de Juraci Barreto Neves, José Neves, filho, e Juraci Barreto Neves, os quais foram aceitos. E a irmã Gregória, vinda da Igreja de Mimoso. Zaqueu Zambesi foi aceito. E o irmão Antônio Luiz de Freitas pediu carta para fazer parte da organização da igreja em Moitãozinho. Depois o irmão José Correia apresentou o pedido de carta admissória dos irmãos Antônio Bertassoni e Cursino Bertassoni e Dalina Bertassoni, a igreja de Pádua, para esta. Depois o tesoureiro apresentou o relatório, que foi o seguinte: R$ 326.700, e o de construção R$ 226.400, que foi aprovado. E não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão. Moderador pastor Vitorino Moreira, primeiro secretário Pedro José de Faria. Ata número 91 da sessão regular da Igreja Batista do Muqui, que teve lugar em sua sala de culto às 12 horas do dia 7 de junho de 1930, em que serviu de moderador o pastor Vitorino Moreira, que declarou aberta a sessão com hino e oração e a leitura em Lucas 21, de 1 a 4, e uma explicação da mesma. E em seguida o secretário fez a leitura da ata anterior, que foi aprovada, e apresentou-se, dando a sua profissão de fé, a irmã Afonsina Ribeiro, com 27 anos de idade, casada, brasileira e sabe ler, e faz parte da igreja por carta admissória a irmã Lídia Dutra, e foi concedida carta admissória a irmã Adelaide Silva para fazer parte da igreja de Mimoso, e da irmã Guiomar Menezes de Araújo para fazer parte com a Igreja Batista de Conceição do Muqui. Foi proposto e apoiado que avise aos crentes que não estão cooperando com a igreja que eles devem procurar a igreja no prazo de 90 dias a contar desta data e apresentou-se pedindo a sua reconciliação à igreja
Pedro Balbino de Menezes, que foi aceito e foi nomeado como representante à Congregação Batista Latino, a irmã Maria Melo Moreira. Em continuação, o tesoureiro apresentou o relatório, que foi o seguinte: déficit para julho, R$1.000. 100 mil réis, não, 100 mil réis. E a Caixa de Construção, um saldo de 267.100 réis. Em seguida, o irmão Sardenberg pediu exoneração de professor da classe da escola dominical e foi nomeado o irmão Corsino Bertassoni. Foi eliminado da igreja o senhor José Gabriel por não dar testemunho do evangelho. E não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com hino e oração. Moderador, pastor Vitorino Moreira. Primeiro secretário, Pedro José de Faria. Ata número 92 da sessão regular da Igreja Batista do Muqui, que teve lugar em sua sala de culto às 12 horas do dia 12 de julho de 1930, em que serviu de moderador o pastor Vitorino Moreira, que declarou aberta a sessão com hino e oração e a leitura em Apocalipse 3, 7 a 13, e uma explicação da mesma. Em seguida, o secretário fez a leitura da ata anterior, que foi aprovada, e apresentou-se para a profissão de fé Saliel Couto, com 16 anos de idade, brasileiro e sabe ler, e José Felipe de Almeida, com 13 anos de idade, brasileiro e sabe ler, e Erondina Luiza, com 21 anos de idade e não sabe ler. Malvina F. da Silva, com 20 anos de idade e brasileira e sabe ler. E Antônio F. de Barros, com 21 anos de idade, brasileiro e sabe ler. Juraci Novaes, com 12 anos de idade, brasileira e sabe ler. E uniu-se à igreja por carta admissória os irmãos Antônio Bertassoni, Edalina Bertassoni e Cursino Bertassoni. E foi apresentada uma carta da igreja de Sabino Pessoa, pedindo carta admissória de Jacinto Vieira e Ulisses Vieira e a sua reconciliação. E as cartas admissórias de Maria Vieira e Antônio Pereira. Depois o tesoureiro apresentou o seu relatório, que foi o seguinte: contribuição do mês, 326.800 réis. E o relatório de construção rendeu 294.300 réis, que foi aceito. E foi reconhecida a organização dos oficiais da escola dominical e palmito, sei lá, está escrito aqui. As professores, primeira classe, Tiago Pereira Lima, segunda classe, Maria Pereira Fraga, terceira classe, Almerinda Pereira, e o irmão Amâncio Horácio Nascimento, pediu a sua reconciliação, que ficou para outra oportunidade. Foi nomeada uma comissão a conversar com a irmã Maria Bem-vindo a respeito da sua fé. Manuel Faria, José Correia e Antônio Bertassoni e outros para Ernestina Freitas, sendo o seguinte: Antônia França
e Francisca Paraíso. E não havendo mais nada a tratar, foi apoiado o encerramento da sessão. Moderador, pastor Vitorino Moreira. Secretário, Pedro José de Faria. Fazendo uma observação aqui que algumas atas, essas atas são antigas, né? Então tem algumas escritas aqui que são de muita dificuldade de leitura. Os irmãos entendam aí. Ata número 93 da sessão regular da Igreja Batista do Muqui, que teve lugar em sua sala de culto no dia 9 de agosto de 1930, em que serviu de moderador o pastor Vitorino Moreira, que declarou aberta a sessão com um hino, oração e a leitura de Romanos 2. Em seguida, o secretário fez a leitura da ata anterior, que foi aceita, e apresentou-se para reconciliar com a igreja, que ficou para outra oportunidade para se estudar com os oficiais da igreja. Foi proposto e apoiado a exclusão de Zefirino Mota por negligência aos cultos. E foi nomeada uma comissão composta de João Couto e Ramulfo Silva para se entender com a irmã Filomena Mota e Lídia Faria quanto à fé. E foi eliminada Maria Bem-vindo por abandono aos cultos e às regras dos batistas. Depois foi lida uma carta da igreja de Ricardo de Albuquerque pedindo a carta admissória de Ageu da Silva, que foi concedida, e ao ultimar o tesoureiro apresentou o relatório de contribuição do mês, R$ 236.800, e o de construção ficou para a sessão próxima. E não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com hino e oração. Moderador, pastor Vitorino Moreira. Primeiro secretário, Pedro José de Faria. Ata número 94 da sessão regular da Igreja Batista do Muqui, que teve lugar em sua sala de culto às 12 horas do dia 13 de setembro de 1930, em que serviu de moderador o pastor Vitorino Moreira, que declarou aberta a sessão com o hino 12 e oração e a leitura da palavra de Deus, em Romanos 4, e uma explicação da mesma. O secretário fez a leitura da ata anterior, que foi aprovada, e a comissão que foi ter com o irmão Altivo Rosa afirma que ele fique para ser aceito mais tarde, quando estiver de acordo com o ensinamento do Evangelho. A comissão disse que a irmã Lídia Faria prometeu assistir aos cultos. Às vezes, também disseram que a irmã Filomena Mota ficou debaixo das vistas da comissão e foi eliminada Ernestina de Freitas por andar em desacordo com os ensinos do Evangelho. Também foi eliminada Deusira Faria por consentir não sei o que está escrito aqui, filho. E o relatório do tesoureiro, sendo saldo do mês, entrada do mês, renda do mês, está escrito aqui, R$ 206.200, e a Caixa de Construção R$ 131.200. A Cássio Amâncio do Nascimento pediu reconciliação, que ficou para
mais adiante. Abelardo Fernandes da Silva foi eliminado a seu pedido. Apresentou-se o pedido de carta admissória do irmão Joana Dumont, da Igreja Batista de Sabino Pessoa, para fazer parte desta. Apresentou, dando profissão de fé, Benedita Maria Claudina, com 12 anos, Constantina e 14 anos de idade, 14 anos não sei quantos anos de idade, casado e não sabe ler, e foi aceito para o batismo na primeira oportunidade. E o pastor Vitorino Moreira apresentou a sua carta, apresentou, né? A sua carta admissória e da sua esposa para fazer parte da igreja em Cachoeiro de Itapemirim, visto ele ter mudado para lá. Depois foi proposto e apoiado que a igreja faça-se representar na organização em Castelo Mundo Novo. E não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com hino e oração. Moderador, pastor Vitorino Moreira, primeiro secretário Pedro José de Faria. Ata número 95 da sessão regular da Igreja Batista de Muqui, que teve lugar em sua sala de culto às 12 horas do dia 11 de outubro de 1930, em que serviu de moderador o irmão Ramulfo Silva, que declarou aberta a sessão com hino e oração e a leitura em Marcos capítulo 5, 1 a 8. Em seguida, o secretário fez a leitura da ata anterior, que foi aprovada, e o tesoureiro fez a leitura das contribuições, que foi o seguinte: contribuição do mês, R$ 176.600, que foi aceito. Foi lida uma carta da Igreja de Sabino Pessoa, pedindo carta demissória ou admissória de Ignácia Maria do Carmo, e foi atendida. Altivo Rosa apresentou-se à igreja para que essa peça a sua reconciliação. A igreja de Conceição de Muqui, e a sua carta admissória para esta. E, terminando os trabalhos, foi encerrada a sessão com hino e oração. Moderador Ramulfo Silva e secretário Pedro José de Faria. Ata número 96 da sessão regular da Igreja Batista de Muqui, que teve lugar em sua sala de culto às 12 horas do dia 8 de novembro de 1930, em que serviu de moderador o pastor Vitorino Moreira, que declarou aberta a sessão com o hino 27 e oração e a leitura em João capítulo 5, 7 a 15. Em seguida, o secretário fez leitura da ata anterior, que foi aceita. Foi proposto e apoiado que se convide o irmão José Abraão para passar alguns dias aqui ensaiando alguns hinos. O tesoureiro apresentou o relatório das contribuições de R$ 143.600, que foi aceito, com um déficit para dezembro de R$ 14.700. E o relatório de construção é R$ 84.500, está meio borrado aqui, mas R$ 84.500, que também foi aceito. A igreja emprestou ao irmão Coimbra R$ 300.000 até junho do ano próximo. Foi nomeado os irmãos Manuel Faria e José Correia para ir conversar com o irmão Manuel Lima, confortando na fé,
E não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão. Moderador, pastor Vitorino Moreira, segundo secretário Ramulfo José da Silva. Ata número 97 da sessão regular da Igreja Batista do Muqui, que teve lugar em sua sala de culto às 12 horas do dia 13 de dezembro de 1930. O moderador, o pastor Vitorino Moreira, declarou aberta a sessão com hino e oração e a leitura da palavra de Deus em João 4, de 5 a 10. Foi lida a ata anterior, que foi aceita conforme lida, e por unanimidade de votos foi eliminada Filomena Mota, por não andar de conformidade com o Evangelho. Também foi eliminada Sebastiana de Freitas, por não andar de acordo com os ensinos do Evangelho. O tesoureiro deu o relatório das contribuições, R$ 157.600, que foi aceito. O da Caixa de Construção, R$ 203.600, que também foi aceito. Em seguida, houve a eleição e reeleição dos oficiais para o ano próximo. Foi reeleito o vice-moderador Rafael Sarnenberg, reeleito tesoureiro José Coimbra, superintendente José Correia, secretário Pedro José de Faria. Congregação Palmital, superintendente Orcides Ignácio, secretário Aníbal Fernandes, na sede, superintendente da Escola Dominical, Cursino Bertassoni. Foi proposto e apoiado que mande fazer um quadro negro para a igreja. E não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com hino e oração. Serviu de moderador, pastor Vitorino Moreira, segundo secretário Ramulfo José da Silva. Ata da sessão extraordinária da Igreja Batista de Muqui, que teve lugar em sua sala de culto às 12 horas do dia 21 de dezembro de 1930, em que serviu de moderador Pedro José de Faria, e aberta a sessão com hino e oração e a leitura da palavra de Deus, foi proposto por Ramulfo Silva e apoiado por José Coimbra, que festejemos o dia do Natal e que cada crente contribua com R$2.000, sei lá, para essa festa. E proposto por José Coimbra e apoiado por Manuel Faria, que se convide o irmão José Abraão para vir ensaiar alguns hinos aqui com a igreja e que ele seja o diretor da festa. E proposto por José Coimbra e apoiado por Júlio Ribeiro, que a irmã Clarice faça as compras que forem necessárias para a festa. E não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão. Moderador Pedro José de Faria, secretário Ramulfo José da Silva.